Animais. Existem animais em Nova Jerusalém? Sim, praticamente todos eles, com raras exceções. A seguir falarei do setor animal. Nem no grande prédio de 12 andares, nem na grande praça ou mesmo nas casas tem animais. Eles possuem ambientes próprios e agradáveis para apreciarem seus habitats. Vamos dividir a grande praça em 4 fatias, como se fosse uma enorme pizza. O primeiro pedaço está voltado para o grande prédio de 12 andares e é livre de construções, contendo somente avenidas ladeadas por belas árvores frutíferas, servindo de vai e vem para a população. Nas outras 3 fatias, existem matas cheias de árvores de todos os tipos. O chão é agradável de pisar, pois é cheio de folhas secas e o aroma é simplesmente delicioso. Agora, vamos juntar as 3 partes e dividi-las em 7 partes. Na parte do meio, existe uma enorme construção de cores verdes e brancas, com janelas e portas em vidro que mais parecem cristais. Na fachada está escrito em letras nos tons de azul que parecem vivas: Hospital Veterinário Francisco de Assis. Este hospital abriga todos os tipos de animais que chegam em Nova Jerusalém: feridos, maltratados, acidentados, usados como divertimento dolorosos e violentos, bem como sacrificados nos hediondos templos cruéis, que alimentam encarnados e desencarnados na sua fúria e crueldade para conseguirem plasma sanguíneo. Existem também aqueles maltratados pelos próprios donos e ou chamados cuidadores, que de cuidadores não têm nada. Eles passam pelas cirurgias reparadoras da mesma forma que os humanos, reparação em seus corpos, bem como no corpo representante espiritual. Não levam cortes, não tomam dolorosas injeções ou mesmo ficam em soros e outros tratamentos mais. Após o repouso necessário e uma boa e salutar alimentação, são reintegrados aos poucos no meio dos outros animais de sua raça e com humanos. O maior e melhor remédio é o amor. Aos poucos vão adquirindo autoestima e confiança nos seus médicos, enfermeiros e treinadores. O tempo todo são acarinhados e ouvem palavras de ordem como "você é lindo", "você é amado", "você é livre", camas limpas, refeições balanceadas com legumes, frutas, verduras e uma pasta regeneradora que podem comer à vontade. Não me foi dado saber o que é, porém compreendi que era um poderoso energético. Depois de ficarem serelepes e divertidos, são encaminhados para fora do hospital, onde encontram em cada setor seus irmãos da mesma raça que explicarei adiante. O hospital também se divide em 7 partes e suas entradas e saídas para os fundos desembocam em setores da vivência de cada espécie. No setor central, abrigam-se animais domésticos, cães, gatos, patos, suínos, caprinos, marrecos, galináceos, equinos, bovinos, etc. No setor 1, do lado direito, abrigam-se zebras, elefantes, girafas, gnus, etc. No setor 1, do lado esquerdo, abrigam-se macacos diversos, esquilos, coelhos, gorilas, orangotangos, veados, gazelas e etc. No setor 2, do lado direito, abrigam-se em verdadeiras savanas iguais da África, felinos como onças pintadas, panteras, leões, tigres, hienas, lobos, rinocerontes, hipopótamos e etc. No setor 2, do lado esquerdo, abrigam-se aves de todas as espécies, cores e tamanhos. No setor 3, do lado direito, abrigam-se os animais de gelo e neve, como ursos, focas, leões marinhos, pinguins e aves diversas. No setor 3, do lado esquerdo, abrigam-se animais de deserto e dunas, como camelos e dromedários, etc. Cercas eletromagnéticas separam esses 7 setores um a um, bem como no início e ao final. São 9 cercas ao todo. Elas são invisíveis, porém intransponíveis. Exemplo: felinos não passam para o lado dos macacos ou das aves e de nenhum outro. Esclarecendo que no setor das aves voadoras, essa mesma energia é colocada também por cima, numa distância de uns 1000 metros, para que as aves não entrem em contato com seus predadores. Não nos esqueçamos do tamanho descomunal da cidade e seu entorno. Vocês se lembram quando esclarecemos sobre essas medidas? Todos os setores saem das enormes 7 portas do Hospital Francisco de Assis e logo em seguida já tem o conforto de abrigos, casinhas, tocas, grutas, cavernas, nichos, ninhos, matas com inúmeras árvores e baias próprias, ao longo do caminho para a manutenção de alimentos ricamente proteicos produzidos pelos processadores e águas sempre frescas. Essa manutenção é toda ela feita por via aérea em pequenas naves que contêm um piloto e 1 ou 2 ajudantes. Quando as naves aproximam para reabastecer as baias, um sonido eletromagnético afasta todo e qualquer animal feroz. Todos os setores desembocam num grande rio, que também recebe a cerca, separando os animais, além de terem quilômetros e mais quilômetros em segurança para correrem, cavalgarem, voarem e divertirem-se. Ainda chegam à beira das águas da vida.
E voltando à descrição do setor 2, do lado direito, onde se assemelha com as savanas e que abrigam os felinos, à beira do grande rio encontramos crocodilos, jacarés e hipopótamos, se refestelando nas bacias de puras águas somente para eles. Lembramos que nessas bacias de águas, para jacarés, crocodilos e hipopótamos, bem como na lagoa de patos, marrecos e outros, não existem peixes e outras vidas aquáticas. Em Nova Jerusalém, ninguém se alimenta de ninguém. Geneticistas, biólogos, veterinários e nutrólogos acreditam que no futuro, com a reeducação alimentar e muito amor, todos os animais, racionais e irracionais, poderão conviver uns com os outros e com os humanos, sem, no entanto, querer devorá-los. Todos os setores podem ser subdivididos com energias eletromagnéticas, dependendo da necessidade temporal. Exemplo: onde se tem os cães, existe subdivisão para pitbulls, que foram judiados por seus algozes quando os treinaram para brigas e matanças. Esses passam por cirurgias que corrigem musculaturas, mandíbulas, bem como energias injetadas nos neurônios, modificando os estragos que foram feitos. Eles ficam numa espécie de quarentena e, após recuperados e reeducados nos hábitos alimentares, podem finalmente conviver com os da sua raça. Isso acontece também com os chamados galos de briga, que, diga-se de passagem, sofrem muito nas rinhas para divertimento de cruéis humanos. Existem outros animais que também sofrem, porém pelo outro lado. São tratados como humanos, não têm direito de viverem como animais que são. Conduzidos em carrinhos iguais aos de bebês humanos, são impedidos de andarem, provocando problemas musculares e ósseos, bem como são obrigados a usarem roupas, toucas, gorros, calçados, brincos, pulseiras, coleiras que os incomodam, sem contar que passam por tortura para relaxarem, hidratarem e esticarem seus naturais pelos, modificando-os. E as baias para cavalos que veem seus dias passarem sem terem a esperança de saírem e cavalgarem pelas campinas. E os pobres pássaros nas gaiolas. E as granjas e viveiros. E os currais. E as armadilhas. E os chiqueiros. Nas certeiras cirurgias computadorizadas e usando eletromagnetismo, os engenheiros genéticos recuperam caudas, orelhas e outras partes que foram danificadas pelos insensatos humanos. Todas as aberrações causadas na genética dos pobres animais também são corrigidas nas cirurgias. Exemplo: microcachorrinhos e minúsculos gatinhos, modificações nos pelos e outras anomalias criadas pelos cruéis escravagistas humanos. Em Nova Jerusalém, os animais não usam nada do que foi descrito acima, bem como coleiras, cangas, arreios, selas, freios nas bocas, ferraduras, sinos peitorais, argolas nos focinhos, correntes nos pés ou pescoços, cones da vergonha, nem identificações fincadas nas orelhas e ou marcações a ferro quente. Também não puxam carroças, carros arados ou servem de montaria. Quando chegam ao Hospital Francisco de Assis, recebem em seu interior um chip por nanotecnologia, identificando o nome que receberam na última vida, bem como de seu último cuidador. Moradores da Nova Jerusalém podem e devem participar das atividades do Hospital Francisco de Assis e cuidarem de seus animais de estimação, bem como de outros que necessitem de zelo e imensos trabalhos com alimentações, águas frescas, banhos de higiene, cuidados, também com camas e suas baias para dormirem. Essas baias são abertas e servem para se protegerem das intempéries. Nenhum animal fica aprisionado na Cidade Santa. Todos são livres. Atenção, cuidadores de animais. Nova Jerusalém envia recado para todos vocês. Não existe descanso após a morte do corpo físico. Muito trabalho os espera. Precisamos de vocês e do seu grande amor pelos animais. Pode-se adotar animais em Nova Jerusalém? Sim, pode e deve. Quaisquer pessoas podem e devem adotar o animal ou animais que quiserem, desde felinos aos domésticos, apadrinhando-os. Porém, não pode levar para casa, nem para o grande prédio de 12 andares. O ambiente em que vive o Hospital Francisco de Assis e suas reservas naturais são propícios ao seu adiantamento evolutivo, reeducação alimentar, bem como correções de hábitos ferozes e mal educados. Seus espaços são livres, onde eles vão reaprender a ser animais pacíficos, sem, contudo, obedecerem a ordens humanas de assenta, levanta, deita, agora rola. Não se suje, não corra, não pule, dá a patinha, dá o bom dia para o papai e a mamãe. A evolução não dá salto e a transição de todos os animais será feita no momento certo, após passarem nas fieiras de suas raças e dos reinos dentro da mesma espécie. Quem determina essa evolução não é o ser humano. Exemplo: o cão que já viveu centenas de anos como cão aprendeu hábitos com seres humanos e agora reencarna como gorila. E de novo, na próxima, ele reencarna como gorila ou chimpanzé. Como ficam os sensores dele? Na selva, ele não terá sofás, roupas, sapatos e coisas mais. O homem interfere amando e zelando pelo bem-estar.
pacificação e harmonia dos animais e entre os seus iguais, como também preservando as matas e florestas, cuidando de acabar com essa sujeira que contamina córregos, rios, terra, ar e mar. A maioria das gracinhas que os animais fazem são para divertirem e agradarem os humanos. A prova disso estão escancaradas nos circos, zoológicos, rodeios e seus apostadores. Parques aquáticos, aquários, viveiros, gaiolas, granjas, galinheiros, correntes, cordas, casinhas que medem 1 metro de diâmetro, enforcadeiras, focinheiras, minúsculos apartamentos e até mesmo viciações do álcool, doces, bolos, chocolates, temperos e TVs. Sem contar a qualidade das rações que em sua maioria são moídas contendo isopores, papelões, carnes e ossos apodrecidos. Sem falar das apertadas baias, engordas de porcos, onde não podem nem se mexer e muito mais por aí. Os animais procriam em Nova Jerusalém? Assim como os humanos, se encarnados, procriam sim, através do cruzamento entre macho e fêmea. Porém, se desencarnados, portanto somente seu corpo espiritual, não existe procriação entre os animais. Vide obra de Dr. Inácio Ferreira, Reencarnação no Mundo Espiritual. Observação. De alguns anos para cá, os guardiões do planeta Terra estão retirando animais de seu corpo material e levando-os em naves para Nova Jerusalém. Esse processo é exatamente para preservá-los e mais tarde povoarem a Nova Terra, com todas as espécies. Já está acontecendo também com casais de humanos. Vocês vão perguntar, tipo a Arca de Noé? Sim, porém de uma forma bem mais evoluída, graças ao adiantamento da tecnologia, que não avança somente na superfície terrestre, mas também no mundo dos espíritos, sejam ETs ou humanos da Terra. E os animais que foram extintos? Para os cientistas do plano espiritual, não existe nada, absolutamente nada em extinção. Eles mantêm um banco de dados contendo DNA de todas as espécies, mineral, vegetal, animal e hominal, desde a formação do planeta Terra até os dias de hoje. Ninguém nem nada fica de fora, nem mesmo os dinossauros. O setor de banhos é interessante e agradável. Os cuidadores ficam de pé e encostados numa pequena mureta. Os animais passam de mãos em mãos num corredor, levados por uma esteira rolante. Os animais são colocados nela e vão sendo encaminhados para cada etapa. Em cada etapa, a esteira estaciona e os cuidadores daquela etapa agem conforme o que aceitaram empreender. Exemplo, setor de número 01. Os animais são bem molhados por um chuveirinho maleável que jorra água em temperatura morna. A esteira os leva para o setor de número 02, onde são ensaboados e esfregados com shampoos próprios. O setor de número 03 são totalmente enxaguados com agradáveis jorros d'água. Setor número 04, de novo ensaboados por shampoos que, além de sabão próprio, contém também aditivos para evitar pelos embolados e algum detrito do meio do mato de onde vieram. Setor número 05, de novo são enxaguados. Setor número 06, recebem jatos de ar morno que seca totalmente seus pelos e pele. Setor do número 07, feito em sala grande, onde os cuidadores podem pegar no colo ou sentar-se no chão com seus bichinhos. Ali vão receber carinhos e limpeza de orelhas, focinhos e receber cortes de unhas e pelos que incomodam boca e olhos. Isso é feito em mesas próprias e por profissional qualificado. Ao encerrar, o cuidador encaminha os animais para seu habitat natural, despedindo-se dele. Caso deseje, o cuidador poderá voltar para os outros novos banhos. E assim, todos são higienizados e bem cuidados, sendo que eles são periodicamente banhados em todas as quinzenas. Esses procedimentos quinzenais somente são válidos para cães. Os outros animais têm intervalos maiores, porém todos os domésticos passam por higiene corporal, incluindo os bovinos, equinos, caprinos e suínos. A título de informação, são mais de 100 voluntários por cada rodada que se colocam no comprido corredor para auxiliarem. Muito lindo. Lembrando que em Nova Jerusalém não existem carrapatos, pulgas, piolhos ou outros do gênero. Também não se tem vermes de nenhuma espécie. Vou aqui contar um chocante segredo. Não deveria, mas vou contar. Ao visitar o Hospital Francisco de Assis, encantei-me com o primoroso trabalho dos voluntários, médicos e enfermeiros. Tudo é muito perfeito e organizado. Ao passear por ali, conduzida por uma simpática moça, deparei-me com alguns cães que minha amiga, responsável por uma ONG de proteção aos animais na cidade onde resido, houvera adotado na superfície terrestre e que desencarnaram em sua companhia. Fiquei um tempão acarinhando-os e percebi que faltavam 2 deles, que ajudei em seus momentos finais de muito sofrimento com câncer. Curiosa, olhei por todos os lados e não os encontrei. Luísa, a moça que me orientava, percebendo minha inquietação, convidou-me a visitar o departamento de registro de todos os animais. Ao adentrar, fui apresentado a um veterinário chamado Ricardo. Buscando registros nos computadores, encontrou o que buscava e me entregava.
Mostrou-me fotografias dos dois cães, sua trajetória terrena e citando os nomes que tiveram quando encarnados e em companhia de minha amiga. Inclusive, todo o tempo em que viveram e o que receberam de assistência veterinária, vacinação e etc. Aliás, o irmão Ricardo elogiou a assistência veterinária bem como da cuidadora que eles receberam em vida terrena. Porém, suas aflitivas encarnações não permitiram que fossem curados. Receberam também vários refrigérios dos veterinários desencarnados, mas não podiam e nem deviam ser curados. Ricardo deixou na tela do computador um filme contendo partes da vida terrena dos dois caninos, um macho e uma fêmea. A seguir, contou-me uma história triste que comoveu, levando-me às lágrimas. Ainda no templo de Atlântida, a cidade perdida, esses dois espíritos eram adiantados cientistas, carregando vasto conhecimento que nem nos dias de hoje, com o avanço da ciência terrena, os humanos têm a capacidade de terem. Aprofundaram tanto no campo da ciência que acabaram se isolando dos companheiros, ficando dias e dias confinados em laboratórios. Acabaram embrenhando no campo da magia negra, não só conseguindo proezas malignas, como usando cadáveres e posteriormente seres vivos, provocando torturas, doenças, aleijões, cegueiras e doenças inúmeras. Dentre muitos, os dois são responsáveis pela queda de Atlântida, pelo uso devido da magia negra. O tempo se passou e eles desencarnaram. Estagiaram por longos tempos, escondidos nas regiões abismais, onde estruturaram em cavernas seus laboratórios infernais no campo da magia negra. Encaminhados compulsoriamente pelos trabalhadores espirituais, retornaram à matéria várias vezes ao longo dos milênios. Passaram por doenças físicas e mentais, aleijões, cegueiras, hanseníase, bem como situações de pobreza e miséria. Nada adiantou. Continuaram a praticar a magia negra. Mesmo em condições precárias, não escondiam suas tendências maliciosas. Todas as vezes que conseguiam, voltavam às cavernas, arquitetando planos diabólicos para prejudicarem humanos com suas obsessões, maldades, vinganças e sacrifícios, através da famigerada magia negra. Com o passar do tempo, conseguiram arregimentar exércitos de pessoas que aderiram ao fanático movimento científico. Ao longo de múltiplas reencarnações, finalmente já estavam cansados e começando a se arrependerem das práticas maldosas. Porém, todas as vezes que retornavam à matéria, a memória atávica prevalecia e reativavam suas práticas, através de templos que se dedicam a sacrifícios de animais e humanos, bem como a praticarem o mal em troca de favores. Não nos esqueçamos da bagagem memorial de sabedoria no campo científico desses dois. Após suas penúltimas desencarnações, imploraram os responsáveis pelo departamento de reencarnações para voltarem em corpos animais, em verdadeiros sofrimentos, bem como apagadas as lembranças atrozes através da perda de vários sentidos que somente os humanos têm, inclusive o da fala. Depois de muitas reuniões, contando com a presença do venerando Francisco de Assis, os dois foram encaminhados ao corpo de psicólogos para inúmeras terapias com explicações detalhadas do que iriam vivenciar. Decidiu-se então acatar a decisão dos dois, e assim a programação para imantarem-se em corpos de dois cães, um macho e outro fêmea, encetou-se aos processos. Reparem que eu disse imantarem-se e não reencarnarem-se. Os corpos dos animais escolhidos seriam desprovidos de espírito para não causarem sofrimentos a outrem. A imantação seria por vias mentais, coisa que os dois sabiam fazer com maestria. Porém, sofrendo todos os incômodos das doenças, misérias e atrozes dores, além das limitações cerebrais e mentais. Teriam tumores cancerígenos e outras tantas doenças mais. As energias vitais seriam programadas para vidas média e longa, para que o sofrimento não fosse cortado ainda na vida de filhotes. Um seria SRD, sem raça definida, e outro mais ou menos, RD, raça definida, cuja razão era para sentir o que é ser separado da mãe e ser vendido no mercado para estranhos. As desencarnações dos dois corpos caninos seriam demoradas e com verdadeiros sofrimentos, não só para eles, mas para seus cuidadores. Vale aqui ressaltar que, de uns tempos para cá, o zelo e preocupação de alguns cuidadores com animais, principalmente cães, se deve, em parte, a seguidores e discípulos dos magos negros, bem como cientistas do mal e outros projetos que prejudicaram e ainda prejudicam a humanidade terrestre. Esses cuidadores reencarnam para dar suporte aos seus mestres, passando por dolorosa prova, sem esquecer que cuidadores também, ao reencarnarem, recebem de volta seus queridos animais que sofrem doenças devido à sujeira do planeta Terra e seus sistemas viróticos. Não vamos aqui encaixar todos os casos de sofrimentos dos animais como reencarnações de seres humanos do mal. Esse retorno, imantado em corpos de animais, se dá em baleias, golfinhos, elefantes, equinos, bovinos, caninos, gorilas e chimpanzés.
Esse tipo de imantação era e é muito conhecido pelos egípcios, indianos e outros povos mais, e são chamados de licantropia. Eles são mais comuns do que se imagina. A doutrina espírita, através de Allan Kardec, não aceita a licantropia, porque alega que o espírito não retrograda, aquele que anda para trás. Porém, aceita deformações do corpo físico das mais diversas formas, inclusive com aparências animalescas, aceitando também exílios planetários em corpos de animais e ou esquecidos de seus pendores acadêmicos. Imantar-se é comum também nos casos de possessão, onde o espírito malfeitor comanda a mente do encarnado, sem estar ligado pela reencarnação. Inclusive, a doutrina espírita não explica o porquê de tanto sofrimento dos animais, já que alega que eles não carregam provas e expiações. E agora a pergunta que não quer calar. E aí, Regina, como estão nossos irmãos nos dias de hoje? Eles já visitaram minha amiga várias vezes. Encontrei-me com os dois em separado. Os dois recuperaram seus corpos espirituais e não têm nenhum resquício animal. O que se imantou em corpo de uma fêmea ainda se encontra muito envergonhado, humilhado e tristonho, apresentando traços de depressão, o que não me possibilitou ver com clareza seu estado físico. Já o outro, muito magro e bastante alto, está alegre e comunicativo, comportando-se como um adolescente descontraído e comunicativo. Onde estão? Não sei. Os espíritos não nos deixam encetar essas especulações. Tenho certeza de uma coisa: os dois estão preparando para novas reencarnações. Como humanos, claro. Não vão sofrer em demasia, porém ainda vão trazer resquícios de doenças em seus corpos físicos humanos. Meus amados leitores, se querem mais respostas, olhe bem fundo nos olhos do seu animalzinho preferido e investigue o que ele e ela querem lhe dizer com seus grunhidos, latidos, uivos, mugidos e relinchos. Preste atenção também em seus comportamentos e parem de vesti-los como humanos. Eles imploraram para terem corpos animais e vocês estão impedindo isso, mimando-os como seres humanos. Mimos demais também são maus tratos, sabiam? Vou tecer um comentário aqui, porém assumo toda e qualquer responsabilidade pelo que vou dizer. Os casos dos Therians, são pessoas que se identificam como animais, são discutidos nos dias de hoje. Não seriam reencarnações desses seres que habitaram corpos animais e depois serem humanos? Não seria memória atávica da última vida? Vejam o filme Lobo, muito bom, porém triste. Os Therians também poderiam ser encarnações de espírito de outros mundos. Em seu planeta de origem, seus corpos tinham morfologia animal. Já tivemos notícias de várias raças cujos corpos se apresentam como aves, felinos, répteis, aracnídeos, insetoides, etc. Em reencarnando aqui no planeta Terra, trazem na memória atávica a sua ou as suas últimas aparências físicas. Para encerrar, vamos falar um pouco sobre a proteção de Nova Jerusalém e seus entornos. A Cidade Santa está cercada por legiões de guardiões desencarnados, portanto suas poderosas armas e suas redes de proteção. As armas são um tipo de laser, amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Na verdade, não sei explicar o que raios são aqueles. Eles não matam e nem ferem, e sim paralisam encarnados e ou desencarnados. Esses podem portar todo e qualquer tipo de armas, porém a dos guardiões parece que farejam antes do ataque. Após a paralisação, os inimigos são envolvidos por uma rede magnética que automaticamente são acionadas por um sistema computacional e dirigidas pelo magnetismo. Também não sei explicar. Perguntas finais. Por que você, Regina, repete muitas vezes que não sabe explicar várias situações? Primeiro, porque não tenho conhecimento de tudo, e segundo, porque os espíritos não podem revelar o que ainda não podemos compreender ou usar esses aprendizados para o mal ou mesmo para ganâncias. O ser humano ainda não está moralmente preparado para tais revelações. Exemplo. Há uns 2 anos atrás, os arcturianos, seres do planeta Arcturus, começaram a falar das camas medbeds, usadas por eles para a cura de doenças. Alguns meses depois, um aloprado encarnado começou a vender essas camas fictícias e ganhar muito dinheiro com isso pela internet. A falcatrua desse indivíduo foi desmascarada e ele desapareceu de cena. Daí para cá, os arcturianos e outros ETs não mais trouxeram tais tecnologias para os humanos da Terra. Nova Jerusalém pode correr o risco de receber pessoas que não condizem com o ambiente de paz, harmonia e amor? Não. O entorno é todo monitorado, não somente pelos guardiões, mas por energias eletromagnéticas. Por isso que o evangelista João diz que seus portões não precisam trancas e que suas portas nunca são fechadas. Essa energia detecta a distância e a vibração de visitantes indesejados. Aliás, não entram nem nas naves, não chegam por cima, nem por baixo, nem dos lados. O colossal muro é todo magnetizado. Só passa quem sintoniza no mesmo diapasão. Mais uma vez, cito o evangelista João no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 27.
e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, Jesus. Peço perdão se feri sensibilidade, critiquei religiões e seitas, ciências e políticas, se derrubei dogmas e mistérios da fé, bem como se confundi esperanças vãs e promessas mentirosas, lembrando de Jesus em sua fantástica frase em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Encerro essa escrita que fiz com amor e carinho para meus amados leitores. Agradeço a Jesus, nosso Mestre amado, por ter preparado um lugar tão agradável e lindo para que tivéssemos a esperança de um pouso certeiro. Quando expiações e provas terminarem, que possamos merecer tal dádiva, a cidade santa de Jesus Cristo, Nova Jerusalém. Fim. Juiz de Fora, 15 de dezembro de 2024. Regina Lúcia. Azudem. Obras estudadas. Bíblia, Velho e Novo Testamento, todo. Pentateuco Kardeciano, Allan Kardec, todos. O Drama Cósmico de Javé, Jean Val Elan, todo. O Drama Terreno de Javé, Jean Val Elan, todo. Nem Deus, nem Javé, nem Darwin, a evolução possível, Jean Val Elan, parte. Homoafetividade, O Segredo do Éden, Jean Val Elan, todo. A Revolta do Anjo Decaído, Iel Losbel, Gianni Miranda, todo. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, todo. O Fim do Mundo, Camille Flammarion, todo. A Caminho da Luz, Emmanuel Francisco Cândido Xavier, todo. Ação e Reação, André Luiz Francisco Cândido Xavier, todo. Reencarnação no Mundo Espiritual, Inácio Ferreira, Carlos A. Bacelli, todo. Terra Prometida, Inácio Ferreira, Carlos A. Bacelli, todo. A Lei da Reencarnação, Inácio Ferreira, Carlos A. Bacelli, todo. Transcrevo aqui algumas passagens do sermão profético de Jesus descritos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando nos dá algumas dicas de como proceder em relação àqueles dias que ele, Jesus, chama de o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e exortação à vigilância. O princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo-lhe, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sob o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. A vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas as coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem de que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Regina Lúcia, Assudem, 15/12/2024. Fim.